Gente, boa tarde. Continuando a nossa revisão de homeopatia, né? Nós falamos sobre o Hahnemann, sobre as experiências que ele fez com a quina, né? Nele mesmo. Ele experimentou essas substâncias, ou várias outras substâncias nele mesmo, nos seus parentes, tá? Nos seus familiares, nos amigos e colaboradores, né? E foi expondo seus trabalhos, certo? É, e ele tinha um espírito rigorosamente objetivo, né? Ele inaugurou um método, né? Ele experimentou nele, nos familiares, nos colaboradores, e ele era conhecedor de experiências com animais, né, que se faziam. Ele foi um médico alopata e ele também era conhecedor dessas experiências com animais, mas ele acreditava que em matéria terapêutica não era lícito aplicar no homem conclusões obtidas a partir de um estudo no animal, tá? Portanto, a experimentação devia ser feita no homem são e não no animal, como acontece na maioria das vezes com os medicamentos alopáticos. Tá? Então, ele não tinha esse perfil. Ele achava que o teste deveria ser feito no homem são e não no animal. Tá bom? Tratava-se de uma evolução, né? Porque queira que não queira, mudou o pensamento aí, uma maneira de pensar. Até hoje, né? Existem as resistências, existem mesmo as dúvidas, né? Sobre essa ciência. Então, na época foi uma revolução que abalou o pensamento médico e farmacêutico, que foi dividido, que começou a terem as divisões, os atritos, e que foi contrariando muitos hábitos e conquistas que até então tinham sido consideradas, né? Por exemplo, o fato do medicamento a gente ter que aumentar a dose para combater uma determinada bactéria, né? No caso, a homeopatia vai de encontro, vai ao contrário disso, né? Quanto mais diluído e mais dinamizado, ou seja, quanto mais diluído, quanto mais sucções, que são, né, os movimentos repetitivos ali forem feitos, mais eficiente é a medicação. Tá? Então isso veio de encontro a uma revolução mesmo, tá? Acho que para quem não conhecia também a homeopatia, soa, né, como algo muito diferente. E aí eu vou falar sobre a homeopatia no Brasil. Como que ela começou no Brasil? Ela aconteceu no Brasil, foi introduzida oficialmente em 1840 pelo médico francês Benoît Jules Muret. Deixa eu ver se eu falei certo. Benoît Julie Miret, tá? Que veio com o propósito de implantar comunidades de trabalhadores franceses, né? Mas ele trouxe na sua bagagem muita experiência da homeopatia. E ele tinha uma questão grande com o fazer o social, sabe? Fazer pelos mais pobres, pelos escravos. Então ele acabou divulgando, né, através dos seus discípulos, a homeopatia foi sendo divulgada, né? E até que foi se propagando pelas mãos dos discípulos de Mir e foi abraçada pelo movimento positivista da época no Brasil, né? E ok, com a República a homeopatia ganhou força, força institucional, inclusive, né? Tanto na prática como no ensino. Por exemplo, Monteiro Lobato e Rui Barbosa eram figuras que estiveram ligadas à homeopatia, né? Mas a partir de 1930, a homeopatia gradativamente perdeu um pouco a força, né? Importância no Brasil, mas não desapareceu, tá? Em 70, conheceu um renascimento. Em 70 estava uma turma meio libertária na época, e aí de terapia alternativa ela passou a ser considerada, né, se desenvolveu cientificamente, politicamente, para a posição de prática complementar. Então ela saiu do status de terapia alternativa para prática complementar, tá? E neste início do século XXI, 2000, né, ela é avalizada pelas políticas de saúde do governo brasileiro. Ela é reconhecida, na verdade, né? Ela é autorizada, aprovada pelas políticas de saúde do governo brasileiro, ok? Aí eu vou citar, vai ser bem curtinha essa aula, gente. Eu vou citar as escolas, as principais escolas homeopáticas no Brasil. Como tudo que acontece, começa a haver subdivisões, pensamentos diferentes, experiências diferentes, né? E aí, às vezes, o que era uma coisa única acaba se subdividindo, tá? A Bia vai lembrar
vou citar a Bia, né, dê sua permissão de eu citar, porque a Bia trouxe para mim, quando eu falei sobre Hahnemann, uma experiência dela na farmácia de manipulação. Eu acho que, Bia, se você estiver lá ainda, não sei se você está ainda fazendo estágio lá, vale a pena você conversar com uma das farmacêuticas e perguntar qual é a escola que eles seguem, tá? Isso também vai demonstrar da sua parte conhecimento e domínio na área, tá? Vai por mim. Vai ser bacana. Eles acabam te olhando com outros olhos, sabe? E se você não estiver lá, na próxima que você tiver, não tem problema, tá bom? Outros que vão estar, perguntem. Mas vocês usam quais escolas? Vocês usam várias escolas ou só um tipo? E aí eles vão ver que vocês realmente entendem, tá, do assunto. Não estão ali por mera casualidade, é um mero ajudante. Não, vocês não são mero ajudantes. Vocês são coadjuvantes no papel e são essenciais, né? Que você tenha essas competências para que todo o trabalho seja executado de uma forma harmônica, né? E que o trabalho do farmacêutico seja correto também, né? Então, daí a importância de vocês. Então, eu vou falar das principais escolas homeopáticas no Brasil, ok? O farmacêutico homeopata tem suas atribuições. Entre elas, ele tem que ter um conhecimento profundo da filosofia e da medicina homeopática, né? Fato. E das diversas escolas nas quais a homeopatia se dividiu. Então, ele tem que saber que existem essas escolas, tá? Que a gente chama de escolas, que são essas divisões, né? Essas divisões que a homeopatia acabou se organizando, né? Nessas divisões. Ele tem que conhecer os medicamentos que ele manipula para melhor orientar o paciente, né? Questão de efeito colateral, questão de armazenamento. E o farmacêutico, gente, eu incluo vocês, os técnicos, são o elo entre o prescritor e o usuário. Vocês são o elo, tá? Ah, professora, mas só o farmacêutico pode fazer a ligação para o médico. Ok, mas vão ter situações em que vão estar só vocês e o médico, e vocês vão ter que falar, doutora, eu não entendi. Vocês são elos, tá? E assim, não tem que se desmerecer, tá? Acho que a gente não tem que ser arrogante, né, prepotente, querer passar acima do conhecimento do outro, mas também eu não acho que a gente tem que desmerecer os nossos conhecimentos, tá? Eu acho que a gente tem que colocar isso para as outras pessoas também, tá? Não para se mostrar, mas para que o nosso trabalho também, né, saia da melhor forma possível, que as pessoas e para que as pessoas confiem em nosso trabalho também, ok? Isso passa credibilidade. Quando as pessoas veem que você está falando com firmeza, que você sabe do que está falando, isso passa credibilidade. Então, eu vou falar das escolas homeopáticas, tá bom? Na verdade, elas são 4, né? Unicista, alternista, organicista e complexista. Que nomes, hein, professora? Vamos lá. Gente, fácil. Unicista, de quem vocês lembram? Hahnemann. Prescreve um medicamento só, a maneira de Hahnemann. Então, uma farmácia que é unicista, uma farmácia de manipulação, ela pode, uma farmácia de manipulação pode usar várias escolas, tá? Mas tem farmácias que usam só um tipo. Então, vamos dizer que uma farmácia que use o método unicista, a escola homeopática unicista, prescreve um único medicamento à maneira de Hahnemann, lembra? Hahnemann usava um único medicamento com base na totalidade dos sintomas do doente. O que ele faz? O que ele faz, professor? Então, ele avalia, a gente vai fazer aquela anamnese, né, aquela entrevista inicial, e vão ter vários sintomas. Vamos supor que a pessoa tenha, né, dores no estômago, dores de cabeça. Você vai ter que ser muito, muito competente, não é detalhista, você vai ter que ser muito prudente em escutar aquele paciente, muito prudente na escolha da medicação. Porque a escolha, como é um medicamento único, ele tem que abarcar o maior número de sintomas que aquela pessoa tem para que você possa cuidá-la, possa cuidar da saúde dela e fazer diferença, que para esse medicamento faça diferença na saúde daquela pessoa, ok? Então, digamos que seria fácil, né, usar um único medicamento, mas por outro lado, você tem que estudar então um medicamento que abarque todas as queixas daquele paciente, né, para que então seja eficaz o tratamento. Aí vem a alternista, que ela é conhecida também como pluralista. O que acontece? É prescrição de 2 ou mais medicamentos que são administrados em horas distintas. Então, passa um frasquinho, né? Não tenho nada homeopático aqui, gente, mas vamos supor que, tá? Que seja.
um frasquinho e outro frasquinho. Ele vai falar assim para você, ó. Esse aqui você vai tomar nas horas pares e esse aqui 2 gotas desse nas horas ímpares, tá? Então o que vai ser? 14 horas, 2 desse, 15 horas, 2 desse. Então, são medicamentos diferentes, mas são administrados em horas distintas, tá? Porque um vai fazer a complementação da ação do outro, para atingir a totalidade dos sintomas do paciente. O que acontece? Fica um pouco mais fácil, né? Por exemplo, no método alternista, se a pessoa tiver. Fica mais fácil na escolha da medicação, porque às vezes a pessoa tem muitas queixas, né? Muitas questões a serem tratadas. E aí a gente consegue achar 2 medicamentos que podem complementar isso. Então você entende que fica um pouco mais fácil no alternista, não digo fácil, né? Porque a gente tem que ser muito prudente na escolha. Mas você tem uma ajuda a mais, né? Um outro medicamento que vai abarcar um sintoma que você acha que precise ser tratado também. E que às vezes no unicista você vai ter que, né, estudar bastante para pegar um único medicamento que abarque tudo isso para que o resultado seja eficaz, ok? Então a gente falou de escola homeopática unicista, lembrando de Hahnemann, único, alternista ou pluralista, lembrando de alternar mesmo, alternação, né? 2 ou mais medicamentos alternadamente, em horas distintas. Uma hora um, outra hora outro, alternadamente. Temos a escola homeopática organicista, que é assim. Vamos ver se vocês já captam aí. A prescrição do medicamento é direcionada aos órgãos doentes. Olha, eu vou ler para vocês a definição, tá? A prescrição do medicamento é direcionada aos órgãos doentes, considerando as queixas mais imediatas do paciente. O que lembra isso, gente? Na hora que eu li, né? Eu me lembrei na hora da medicina alopática, certo? O que é a medicina alopática? Tá doendo meu doutor, meu fígado. Medicação pro fígado, doutor, meu estômago. Bota lá a medicação para o estômago. E essa conduta se aproxima muito da medicina alopática mesmo, porque ela fragmenta o ser humano em órgãos e sistemas. A organicista, tá? Então, numa visão organicista, o clínico vai se fixar no problema local, não vai levar em conta os sintomas emocionais e mentais que podem estar relacionados ao problema. Eu não sei se eu deveria dizer isso, mas uma coisa que eu acho é, se você quer um tratamento homeopático, né, se você está querendo ou estudar homeopatia ou um medicamento homeopático para determinada queixa ou doença sua, enfim, a organicista é a que mais se aproxima da alopatia, então você não vai mudar muito o tratamento que você já vem seguindo, né? Então, assim, acredito que essa escola não seja mais indicada para quem queira um tratamento homeopático mais tradicional e mais voltado aí para cura, né? Ok? Então, falamos de unicista, único, Hahnemann. Vamos fazer uma junção dos nomes aí para a gente gravar. Gente, isso vocês têm que ter em mente, tá bom? Eu sei que são muitas coisas, mas isso vocês têm que ter em mente. Se não lembrar, põe na geladeira, porta da geladeira, faz associação. Eu, por exemplo, faço uma associação assim, ó, unicista, único, único, medicamento único. Lembro de Hahnemann, único medicamento. Alternista, um ou mais, alternando. Uma hora um, outra hora outro, para se complementarem. Organicista, o que é? Ela organiza os órgãos. Vamos lembrar de órgão? Quando a gente lembra de órgãos e sistemas, a gente lembra do quê? De alopatia, né? Que divide você em cérebro, coração, pulmão. Então, a organicista é isso. Ela divide em órgãos e sistemas. E, por último, temos a complexista, que são prescritos 2 ou mais medicamentos para serem administrados simultaneamente ao paciente, ou seja, juntos. A Bia me falou que lá onde ela estava, elas colocavam um medicamento juntos, no mesmo frasco. Então, provavelmente, Bia, lá eles sigam a escola complexista, tá? Não sei se eles seguem sempre, em todas as prescrições, a escola complexista, mas vale a pena perguntar para elas, tá bom? Porque então eles prescrevem 2 ou mais medicamentos para serem administrados juntos para o paciente, ok? Gente, beijos, fiquem com Deus. Até amanhã.